Antes de la lectura de la palabra de Dios, oremos pidiendo que Dios hable con cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Señor, te damos las gracias, oh Dios, por ese momento tan importante de la lectura de tu palabra, de tu bendita palabra. Oh Dios, sabemos que nosotros solo podemos presentar delante de ti necesidad. No tenemos nada que ofrecerte, oh Dios. E sabemos, oh Deus, que tu palavra é poderosa. Por isso, oh Deus, te pedimos que esta manhã não seja palavra de homem, senão tu bendita palavra, oh Deus, que seja ministrada esta manhã. Háblanos, oh Deus. É o que te pido em nome de Jesus. Amém. Hermanos, abramos a Bíblia em Mateus, capítulo 25, del 14 em adelante. Hoje estamos dando seguimento à série bíblica de la mayordomia bíblica. E hoje, em particular, estaremos tratando sobre a mayordomia de la fidelidade. Para isso, abramos Mateus 25, 14 ao 30. Diz assim: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus servos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí, hermanos. Hermanos, noten que este texto que hemos leído es uno de los textos más serios y solemnes de las enseñanzas de Jesús. Se encuentra en el contexto del discurso de nuestro Señor en el Monte de los Olivos, que eso podremos ver en el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo, donde Cristo nos habla acerca de su regreso y del juicio final. Y en ese discurso de Jesús, Él presenta una serie de parábolas que muestra lo que significa estar preparado para su venida, para su segunda venida. Y la parábola de los talentos, igual que la parábola de las 10 vírgenes, son del mismo contexto. Ela nos ensina que esta preparação para a segunda venida de Cristo não consiste em uma espera passiva,
sino em uma espera activa, em uma administração activa e fiel de lo que Él nos ha confiado. Por lo tanto, lo que temos que ter claro aqui com esta mensagem leída, que não se trata de uma classe de eficiência empresarial, ni tampoco se trata de uma lição de economia, não é nada de isso, sino que é um claro exemplo de la relação entre Cristo e seus servos. E o centro de esta parábola não está em la quantidade de talentos que cada um ha recebido, sino em lo que cada um hacía com lo que ha recebido. Jesus não está evaluando cifras, está buscando fidelidade. E esta parábola mostra de uma forma clara que nadie em esta terra vive sem mayordomia. Todos os seres humanos somos mayordomos. Mais adelante vamos a ver todo isso. Todos os seres humanos hemos recebido algo de Deus, algo que temos em comum, que hemos recebido de Deus, a própria vida, a vida bios, a biologia, não, o estudo da vida, nossa vida em si, hemos recebido de Deus. O tempo que temos em este mundo é algo que Deus nos ha dado. Habilidades naturais que cada um tem, la suya, é dado por Deus. La revelação em la naturaleza de la criação de Deus nos ha sido dado a todos. Cristo, hermanos, quando regresa em sua segunda venida, como menciona aqui em la parábola, lo mais importante será se seremos hallados fieles ou infieles delante de Ele. E essa parábola de los talentos, Jesus está ensinando em realidade sobre o reino de Deus e o juízo final, sobre a vida eterna e a condenação eterna. Los talentos, hermanos, mencionados em essa parábola, são só ilustração. Um talento, em la época bíblica, em la época de Jesus, nem sequer era uma moneda. Um talento era uma unidade de medida. Era para medir metais preciosos, como o ouro, a plata, a esmeralda e todos os metais preciosos que existem. Um talento era equivalente a 35 quilos, aproximadamente. E Jesus não menciona em la parábola de que era esse talento, o contenido desse talento, pero só para que tenhamos uma ideia, se fora um talento de plata, el que ha recebido uno, se fora um talento de plata, em aquela época, era equivalente a 20 anos de trabalho de um obreiro em aquela época. Se fora de ouro, seria muitíssimo mais. Jesus não mencionou o contenido de talento, como já é mencionado, porque seu enfoque não está em lo que era, sino em lo que hacía com isso que ha recebido. Lo que Jesus ensina é que a verdadeira fidelidade de seus servos se refleja em la maneira em que administramos lo que hemos recebido, lo que Ele ha puesto em nossas manos. Um exemplo disso seria dones, tempo que Deus ha puesto em nossa mão, talento natural. Todo o que Deus ha confiado em nossa vida, todo o que temos a nossa disposição em nossa vida. Cristo pedirá conta, lo que temos que saber, Cristo pedirá conta de como hemos usado todo lo que Ele ha puesto em nossa mão, a nossa disposição. Por isso devemos ter uma vida que refleje fidelidade a Deus, com todos os recursos que hemos recebido, que Ele nos ha confiado. Todo lo que somos, todo lo que temos, não é para ser enterrado, como hemos visto aqui na parábola, não é para ser ignorado, não é para viver de uma forma egoísta. Em outras palavras, a fidelidade não se mide enquanto uno tiene, ou enquanto uno tiene em suas manos, sino em se usei todo lo que he recebido para honrar
a Cristo e a servir a outros segundo sua vontade ou não? Nadie queda fora dessa responsabilidade. Nadie. Aunque a medida confiada varie, que hemos visto isso na parábola, todos somos administradores. Não há terreno neutral. Todos daremos contas delante de Ele. Agora pense um pouquinho, o que passaria se hoje mesmo o Senhor viniera agora mesmo e te pedira conta de lo que ha confiado em ti? ¿Encontraria Deus fidelidade em tu vida? Tu vida estaria marcada por la fidelidade e o serviço? Ou marcada por excusas temblorosas delante de Ele? Miremos, para entender melhor, miremos alguns exemplos bíblicos. Pero antes de mirar esses exemplos bíblicos, quero que todos nós tenhamos em mente uma verdade bíblica de Romanos 8:28, que nos diz assim: sabemos que los que amam a Deus, todas as coisas les ajudam a bem. Notem que não diz algumas coisas les ajudam a bem, sino todas as coisas les ajudam a bem. Aún en las lágrimas, les ayuda bien. Aún en las enfermedades, les ayuda bien. En la traición, les ayuda bien. En el luto, les ayuda bien. Ahora miremos el primer ejemplo que veremos ahora bíblico. José en Egipto. Notem que José não começou em um palácio, sino escravo, prisioneiro, traicionado por seus próprios irmãos. Deus lhe deu sonho de glória, pero antes de verse cumplirse, foi vendido como escravo, encerrado como prisioneiro. Sin embargo, em cada lugar que foi levado, na casa de Potifar, José mostrou pureza frente à tentação da esposa de Potifar, que queria acostar-se com este jovem, com José. E José lhe contesta frente a este acoso: como pois, isso está em Gênesis 39:9, como pois haria eu este grande mal e pecaria contra Elohim, contra Deus? Mira onde estava sua preocupação, em não ser infiel a Deus. Em la cárcel, foi fiel. Em la diversidade, foi fiel. Encarcelado injustamente, José permaneceu confiado em Deus. E a Bíblia diz que Deus estava com ele. Também quando foi levado ao palácio, já como governador, foi fiel a Deus. Perdonou a seus irmãos. Reconheceu a mão de Deus em meio de seu sofrimento. Pero note uma coisa muito importante. Essa fidelidade de José não foi a que criou seu destino, pero foi o meio que Deus usou para cumprir seu propósito em la vida de José. Outro exemplo bíblico que vemos é Job. Job, em meio de dolor, em meio de luto, perdeu 10 filhos de uma sola vez, perdeu todo o seu patrimônio. Perdeu seu prestígio frente à sociedade. E mira o que diz Job: Jeová dio, Jeová quitó, sea el nombre de Jeová bendito. Outro exemplo, os amigos de Daniel foram fieles em rehusar a adorar os falsos deuses de Babilônia. Ante a ameaça de morte, permaneceram fieles a Deus. Delante do rei que les ameaçava echarle dentro del horno de fuego, mira lo que contestou em Daniel 3:17. Nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no serviremos tus dioses. Fidelidade a Deus. Daniel, o último exemplo, Daniel também foi fiel. Seguiu orando a Deus 3 vezes ao dia, aun quando
la ley lo prohibía hacerlo bajo la pena capital, bajo la pena de muerte, de ser lanzado en el foso de los leones. Daniel mostrou fidelidade a Deus por encima de la própria vida. Mostrou prioridade em obedecer a Deus antes que a homens. Isso é fidelidade a Deus e disciplina espiritual que nos mostra a vida de José, de Job, de Daniel e de seus amigos. Que aunque todos eles eram humanos, limitados como tu e como eu, foram fieles a Deus. Assim vemos que a fidelidade não é ausência de debilidade, sino uma confiança firme em el Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda alabança e de toda obediência. E isso nos mostra que a mayordomia não se mide por quanto uno tiene en las manos, ni por el tamaño de lo que tiene en sus manos, sino por la fidelidad que usamos lo que Dios ha puesto en nuestra mano. La fidelidad no se demuestra solo cuando todo va bien, sino principalmente cuando todo se derrumba. Y lo más bonito que, aún en medio del caos, la providencia de Dios gobierna cada detalhe e convierte lo amargo em um instrumento de glória. Hermanos, notemos o versículo 21 de nosso texto base. Bien, bom servo e fiel. ¿Será este veredicto final sobre tu vida em aquele gran dia? ¿O escucharás servo malo e negligente? ¿Qué dirá Jesús de ti quando venga a pedir cuentas? Não se trata, hermano, solo de professar uma fé bíblica ou de congregar uma igreja bíblica como esta. Não se trata solo de isso. Estamos falando de fé em lo cotidiano, fé em hechos, em atitudes, em decisões que honra a Deus em lo cotidiano de sua vida. Não há neutralidade. Ou eres fiel ou eres infiel. Ou escucharás em aquele dia, bem, bom servo fiel, ou escuchará servo malo e negligente. Todos nós somos chamados a ser mayordomos fieles de Cristo. Notem uma coisa, a principal demanda de Deus, escute bem, a principal demanda de Deus, a exigência de Deus a seu servo, não é a brillantez que uno pueda ter, não é o talento que alguém pueda ter, o talento natural, não é a criatividade, não é o status social, o poder, é a fidelidade. Em 1 Coríntios 4:2 nos deixa isso claríssimo. Diz assim: Ahora bien, presten atenção, hermanos, se requiere que os administradores, que é um administrador? É um mayordomo, não? Se requiere que os administradores, que cada um seja hallado fiel. Notem bem essa frase, se requiere. Não é algo opcional. Não é um conselho. É uma condição indispensável. Se requiere. Deus não está buscando, hermanos, ao mais eloquente, nem ao mais influente, nem ao mais rico. Deus está buscando ao fiel. Em esta parábola de los talentos, Jesus ensina algo clave. Que a quantidade de los talentos que foi repartido em el versículo 15, nos deixa isso claro, cada um conforme a sua capacidade. Uno recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Pero a exigência não era a quantidade recebida, sino o que hacía com ele. Em essa parábola, o que vemos é que enfoca em la responsabilidade que todo ser humano tiene
delante de Deus. Se trata da responsabilidade humana. Todos somos responsáveis de ser fiel a Deus com o que hemos recebido. Seja creyente ou não creyente, eres mayordomo. A um não creyente. Eres mayordomo de Deus. Todos somos responsáveis delante de Deus. E aqui cruzam duas verdades bíblicas. A primeira é que todos, a totalidade de los seres humanos, têm o dever de ser fiel a Deus. Todos têm esse dever. Pero a outra verdade bíblica que vemos é que solo aqueles a quem Deus obra eficazmente poderá ser fiel a Deus. Essa é outra verdade que temos que ter claro. A fidelidade é perseverança em lo oculto. Não é algo espetacular, não é assim algo assim, uau, que ha hecho essa pessoa. É viver cada dia honrando ao Senhor em lo cotidiano, em lo ordinário. Pero notem bem, não existe fidelidade sem amor. A fidelidade e o amor são duas virtudes que não se separam, sino que se sustêm mutuamente. Não basta dizer, eu amo a Deus. Se não há obediência, é mentira. Jesus mesmo dijo em Juan 14, versículo 15, se me amais, guardai mis mandamentos. O amor e a fidelidade nunca vão separados. O amor sem fidelidade, preste atenção, o amor sem fidelidade é algo frágil e superficial. E da mesma forma, a fidelidade sem amor é algo frio e legalista. Pero juntas, o amor e a fidelidade juntas formam a base do caráter de Deus e dele amado de todo creyente. Hermanos, o amor sem fidelidade não é amor verdadeiro. A Bíblia nos mostra que Deus mesmo é o exemplo perfeito, é o modelo perfeito de verdade, de amor e de fidelidade. Em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento hasta o Novo Testamento, vemos que a verdade, o amor e a fidelidade não são virtudes separadas, sino que inseparáveis em el caráter de Deus. Deus ama com compromisso firme, permanece fiel e nunca falha a sua palavra, jamás abandona a los suyos. Por isso o amor, a fidelidade e a verdade não são três coisas separadas, sino três caras de la mesma realidade que descrevem a Deus como fiel, constante e seguro. Que ama com um compromisso. Deus nos ama com um compromisso firme e permanece fiel e nunca miente. Por isso, hermanos, a palavra de Deus nos ensina que nossa fidelidade não é um esforço aislado, sino a resposta natural a la fidelidade perfeita de Deus que nos arrastra hasta Cristo, que nos transforma e nos hace caminhar de glória em glória cada vez mais parecido a Cristo. Não se trata de legalismo. Não obedecemos a Deus para ganhar seu amor, não se trata de isso. Obedecemos porque já hemos sido amados em Cristo. Somos chamados, hermanos, a ser fiel em nossa vida cotidiana. Veamos alguns exemplos práticos para que entendamos isso. Ser fiel em la oração
quando nadie te ve, em tu aposento. Sé fiel a Deus. Sé fiel en el estudio de la palabra de Dios. Sé fiel en tu matrimonio, principalmente quando vengan las pruebas. Sé fiel com tus palavras. Que lo que salga de tu boca seja palavras edificantes e não palavras destructoras. Não palavras para criticar uno a los outros. Ser fiel também em ensinar a tus hijos a palavra de Deus. Este é nosso dever de padres. Ensinar a nossos hijos. Ser fiel também. Há muitos exemplos, mas ser fiel também com o uso adequado em nossos tempos, com as tecnologias, com o móvel, com os ordenadores. Lucas 16:10 nos diz: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Eso significa que la fidelidad en lo pequeño es donde Dios prueba nuestro corazón, nuestra fidelidad o la falta de ella. O sea, la fidelidad en la vida cotidiana. Essa fidelidade na vida cotidiana abre portas para maiores responsabilidades em el reino de Deus venidero, em la glória eterna por venir. Todo culminará, hermanos, essa fidelidade em este presente siglo culminará em la glória prometida por Cristo. Talvez, hermanos, talvez te sientes que lo que haces para Dios es algo insignificante. Pero si eres fiel, Dios valora más que cualquier grandeza aparente. Quizás piensas, solo tengo un talento, no importa. Sea fiel con ese un talento. La fidelidad es la marca distintiva de todo verdadero siervo de Dios. La fidelidad no se demuestra con palabras bonitas, sino con actitudes que honran a Dios en lo cotidiano, en cada decisión, en cada reacción frente a algún problema. La fidelidad en lo poco es muy importante para Dios. Es la clave del reino de Dios. Hermanos, el mundo mide el éxito por bienes materiales, por logros, por estatus, por poder, por grandeza. Pero en el reino de Dios no es así. La grandeza no se mide por cuánto uno tiene, sino por cuán fiel eres en lo poco. El versículo 23, bien como también el versículo 21, que son idénticos, nos dice así: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco, noten, sobre poco, para ambos, para el que ha recibido 5 talentos y para el que ha recibido 2 talentos, sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí está el principio clave. La fidelidad en lo poco es de gran valor para Dios. Aunque para el mundo lo poco no tiene valor, pero para Dios, precisamente en esa aparente pequeñez, está el lugar donde Dios prueba nuestra fidelidad o la falta de ella. Porque la sabiduría de Dios em sua sabedoria não entrega grandes responsabilidades de imediato para nós, para seus servos. Lo poco, quando me refiro a lo poco, se refere a nossa vida em este mundo, em este siglo. Lo poco é nossa vida, nosso cotidiano. Donde cada decisão, donde cada reacção
É uma prova de la fidelidade a Deus ou falta de essa fidelidade. São provas em cada momento direcionado por el Espírito Santo, que traz à superfície a fidelidade ou a falta de la fidelidade. O verdadeiro creyente é guiado por el Espírito Santo. El Espírito Santo moldea nosso coração para que seja cada vez mais parecido a Cristo. O Espírito Santo muitas vezes nos conduzirá ao arrependimento, à la perseverança em la fé, em la palavra de Deus. Como um padre ensinando primeiro a caminhar e logo dá a chave del coche. Assim também Deus nos prepara gradualmente. Em cada prova, observa obediência, observa fidelidade, ou infelizmente em alguns casos, em algumas vezes, em algumas ocasiões, a falta de ela. Lucas 16:10 nos diz: el que em lo muito pouco é fiel, em lo mucho é fiel. Lo pouco não significa insignificante. Muitas vezes pensamos, que importa esta oração em solitário? Que importa este serviço que nadie vê? Pero lo que hacemos em lo pequeno revela se realmente somos fieles a Deus ou não. Lo pequeno mostra se nosso coração está alinhado com a vontade de Deus ou não. A fidelidade em lo pouco é a preparação para lo eterno, para lo porvenir. Em realidade, nos está treinando, Deus nos está treinando para a eternidade. A fidelidade em lo terrenal nos posiciona para a glória bendita eterna. O servo fiel recebe não só maiores responsabilidades, sino que recebe a presença mesmo de Deus, o gozo eterno com nosso Deus. Não despreze. Não despreze lo pequeno em tu vida cristiana. Essa oração que nadie vê, esse serviço humilde. El sacrificar, isso é muito bonito que Deus aprecia. El sacrificar sua comodidade, seus recursos para o bem de tu hermano. Isso Deus aprecia um montão. Essas coisas são actos que agradam a Deus. Cada pequeno acto de fidelidade tem um eco eterno. Por lo tanto, não importa se nossa tarefa parece pequenas ou invisíveis em este mundo. Lo que importa é a fidelidade em lo pouco, que prepara nosso coração para lo eterno. Agora bem, hemos visto que a fidelidade em lo pequeno abre porta para a glória venidera. A fidelidade em esse ciclo é como a anteporta para essa glória venidera. Pero a infidelidade também é a anteporta, pero não para a vida eterna, sino para a perdição eterna. A infidelidade conduz a pérdidas e ao juízo eterno. O versículo 26 ao 30 diz assim, eu vou ler resumidamente. Respondendo su Senhor le dijo: servo malo e negligente, quitale pois el talento e dalo ao que tiene 10 talentos, e ao servo inútil, echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, las palabras de Jesús son duras, pero necesarias. La infidelidad no solo trae pérdida, sino el juicio divino. La negligencia es pecado. Notem bem, segundo a parábola que hemos leído, é muito interessante, isso de aqui, o servo que ha recebido um talento solo, ele não malgastou o talento, ele não ha hecho nada com o talento, ele simplesmente enterrou e logo se lo devolveu a seu senhor.
Ele não ha hecho absolutamente nada e, sin embargo, foi condenado. E isto nos mostra que a passividade espiritual é algo abominável a Deus. Não fazer nada, não fazer o que temos que fazer, é abominável ao Senhor. Traz condenação. Santiago 4,17 diz: ao que sabe hacer lo bueno e não lo hace, le es pecado. Não fazer, hermanos, lo que devemos de hacer é rechazar ao chamado de Deus. E muitas vezes olvidamos essa verdade, pensamos que só os pecados visíveis são o que importa para uma condenação, pero aqui o que vemos é que Jesus ensina que a inação, ou melhor dicho, a falta de ação, a falta de fazer o que temos que fazer, traz condenação eterna. Traz consequências muito negativas. A infidelidade leva a pérdidas. O talento foi quitado e dado ao outro. Se não usamos o que Deus nos ha dado para sua glória, lo perderemos todo. Porque a passividade espiritual indica o estado do coração humano. A passividade espiritual é sinônimo de um coração não regenerado. A passividade espiritual é infidelidade a Deus. A infidelidade será juzgada, hermanos. Jesus advierte. El siervo negligente foi echado en las tinieblas de afuera, lugar de condenação eterna. Essa sentença nos mostra que a passividade é algo muito negativo e peligroso. Não fazer o que Deus nos chamou a fazer é peligroso. É estar bajo a condenação. Notem bem, não há neutralidade em el reino de Deus. Ou multiplicas lo que Deus te ha dado, ou lo enterras. Ou eres activo, ou eres passivo. Ou eres fiel, ou eres infiel. Não há outro. A infidelidade se manifesta em lo cotidiano. Como se vê a infidelidade? Em la falta de estudo da palavra de Deus. Na vida que não busca estudar a palavra de Deus, é um exemplo de infidelidade a Deus. Em la falta de amor unos por los outros, é um exemplo de infidelidade a Deus. Em la falta de reconhecimento à autoridade pastoral que Deus ha posto em tua igreja, que Deus ha disposto em tua congregação, é um exemplo de infidelidade. Em la maneira de viver egoisticamente, é um exemplo de infidelidade. Em la falta de oração, não existe crente que não ore, que não tenha uma prática de oração, não existe. Em la falta de oração é um exemplo de infidelidade. A infidelidade, hermanos, leva a la perdição eterna. Pero el llamado de Cristo a sus ovejas, a sus siervos, não é para vivir com medo, sino somos chamados a responder com fidelidade, com confiança ao chamado de nosso Maestro, que conduz ao gozo eterno venidero. Hermanos, como hemos visto, a infidelidade traz consequências muito negativas. Pero, para nossa felicidade, para nossa felicidade, nos traz também, Deus nos traz, por meio da fidelidade, traz gozo e uma recompensa eterna. Isso vemos tanto no versículo 21 como no 23, que já hemos mencionado, diz: Bien, bom servo e fiel. Sobre pouco has sido fiel, sobre muito te pondrei. Entra em el gozo de tu Senhor. Que palavras tão dulces. Que recompensa tão gloriosa. Entra em el gozo de tu Senhor. El mundo podrá criticar-te, te chamar de fanático.
llamar de muchas cosas, pero en el día final, frente a Dios, lo que importa no será lo que el mundo opina sobre ti, sobre mí, sino las palabras del Señor. Cada acto de fidelidad en ese mundo, en ese presente ciclo, aunque pequeño, tiene un eco eterno. Ser fiel, hermanos, no es una carga. Ser fiel es una evidencia de haber recibido la vida eterna en Cristo, de haber sido transformado por medio del Evangelio. La fidelidad nos lleva al gozo eterno. Entra en el gozo de tu Señor. No es un gozo pasajero, sino el gozo mismo de Cristo compartido con nosotros. La fidelidad culmina en la comunión plena con Dios para siempre y eternamente. Juan 15, 11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quizás, hermano, ser fiel en tu trabajo y en tu propia familia, en tu iglesia, no siempre sea reconocido en esa tierra. Pero escucha bien y recuerda, Dios ve, Dios recuerda, Dios recompensa. Por eso no te canses de ser fiel a Dios. Cada lágrima, cada oración, cada intercesión, cada servicio en lo oculto, Dios ve. Y todo eso, en aquel día, será transformado en el gozo eterno en la presencia de Cristo. 1 Corintios 15, 58 dice así: así que, hermanos míos, amados, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, mira, siempre activo, siempre en crecimiento, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, mi hermano. Quero concluir. La parábola de los talentos que hemos visto en esta mañana es un mensaje claro y directo a nosotros. La fidelidad es la marca del verdadero siervo de Dios. La negligencia y la infidelidad trae consecuencias negativas y eternas. Ser fiel a Dios es un requerimiento, no es opcional, es algo obligatorio. Ser fiel a Dios. No por legalismo, sino por la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Por eso no debemos de olvidar una cosa: somos fieles a Dios no por nuestro esfuerzo humano, no por méritos, sino por la gracia de Dios obrando en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en fidelidad a Dios. Y en Cristo tenemos esa seguridad que nuestro trabajo aquí, en Él, nunca es en vano. Ahora, el último versículo finalizo con eso. Judas 24 dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Que Dios los bendiga, hermanos.